feliz nessa tarde. Em nome de Jesus, sei que Deus tem uma palavra para você nesse tempo. Aleluia. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Essa semana, essa palavra que eu vou ministrar hoje, surgiu depois de um acontecimento. Uma coisa que o Senhor me fez refletir. Eu tinha um amigo que mais ou menos, trabalhei com ele 5 anos. E ele assim, acidentalmente, a vida dele foi ceifada, né, por um acidente. E nisso eu comecei o Espírito Santo começou a trazer uma reflexão sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre o tempo de hoje. E o Senhor trouxe exatamente a palavra que está lá em João 6, capítulo 6, versículos 60 a 68. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia agora em nome de Jesus. João capítulo 6, versículos 60 e 68, aonde Simão Pedro, ele fala para Jesus: para onde eu irei? Para onde eu irei, Jesus, se só tu tens palavra de vida eterna? E nessa reflexão o Senhor me levou para cá, amém? E eu quero compartilhar com você nessa tarde aquilo que o Senhor me falou nessa reflexão. E quero trazer para você também, em nome de Jesus, que é a igreja do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Sei que Deus tem muito para falar no seu coração nessa tarde. Mas diz a palavra do Senhor, lá em João capítulo 6, versículos 60 a 68. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos, aqui já era Jesus, estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Vamos todos nos dizer? Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Diz assim: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, curva sua cabeça mais uma vez, em nome de Jesus. Espírito de Deus, Tu és o Espírito que habita dentro de nós. A presença de Deus está dentro de nós, Senhor, através do Teu Espírito. E é o Espírito que excede todo entendimento. Abre nossa mente, nosso coração nessa tarde. Que nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que essa palavra venha trazer transformação. Venha trazer libertação, venha trazer salvação. Que venha, Senhor, falar conosco de forma sobrenatural, Senhor. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que chegamos, aqui estamos. No nome de Jesus, amém? Aleluia. Amados, eu não sei se você já leu o Evangelho, o livro de João, né? Esse Evangelho tão maravilhoso, que ele vai falar tão de perto da presença de Jesus. Mas aqui nesse momento vai narrar a história onde Jesus, ele estava relatando a multidão que ele era o pão da vida. Ele estava dando uma palavra de dureza para aquelas pessoas, né, para aquela multidão, para os próprios judeus. E aí o que acontece? Acontece que no momento que Jesus vai falar de uma palavra dura, que confronta, que realmente toca o coração, que faz você refletir como você está andando, por onde você está caminhando. Então, muitas vezes você age até de forma diferente, né, daquilo que o Senhor fala a nós, através da sua palavra. E aquelas pessoas
estavam caminhando com Jesus, assim como nós, amém? Você está aqui porque você está caminhando com Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Você está aqui porque você crê que Jesus, Ele te salvou, Ele te libertou, e Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero que vocês participem também, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Comece a dar aleluia, comece a dar glória a Deus, em nome de Jesus, porque quando nós louvamos ao Senhor, adoramos o Senhor, o rio de Deus flui nesse lugar, amém? Aleluia. Então naquele momento, Jesus estava dando uma palavra dura a respeito do pão da vida. E aí ele viu que muitos estavam ali entristecidos, né? Até mesmo os discípulos estavam se queixando daquela palavra. E a multidão, se você for observar a palavra, a multidão começou a se sair, se afastar, abandonar. E naquele momento, Jesus ele foi assim uma palavra tão dura, né? Com seus próprios discípulos, com as pessoas que estavam caminhando. E ele disse para eles: vocês também querem me abandonar? Vão. Às vezes Jesus está fazendo assim comigo e com você. Estamos caminhando com Ele. E chega um momento que Ele pergunta para mim e para você: vocês também querem ir? Ele pergunta: você também quer ir, Tailânia? Né? Você quer também ir, Solange? Senhor, Ele vai procurar para mim e para você se nós queremos ir também. Mas só que aquele que tem o entendimento da palavra, aquele que vive a palavra, ele vai dar uma palavra diferente para Jesus. Para onde eu irei, Jesus, se só tu tens a palavra de vida? Mas, geralmente, nos dias de hoje, nem todas as pessoas que estão caminhando com Jesus, ele tem essa percepção de que Jesus tem a vida eterna. Que Jesus ele não quer te oferecer somente uma vida abundante aqui na terra. Não, Ele quer te oferecer mais do que você tem aqui na terra. Talvez você não tenha nada. Talvez você tenha dito para o Senhor: Jesus, eu tenho te pedido tantas coisas na minha vida. Tenho te pedido para que o Senhor venha me prosperar financeiramente. Para que o Senhor venha abrir portas de um trabalho melhor. Para que eu possa concluir minha faculdade. Talvez você tenha pedido muitas coisas. E talvez você não tenha tido resposta. Porque a resposta que o Senhor quer que você venha dar a Ele, não é a resposta que você quer de Deus. Mas sabe o que o Senhor quer? Que você venha entender que Ele é a vida eterna. E Ele está preparando algo incomparável àquilo que você pensa, incomparável àquilo que você pede aqui nesse lugar. O que o Senhor tem preparado para mim e para você é algo maior. É algo que, sabe, a ferrugem não corrói, a traça não come. É isso que o Senhor está preparando para mim e para você. Aleluia. E o Senhor começa a falar para os próprios discípulos. Olha que os próprios discípulos eram aqueles que estavam caminhando com Jesus. Estavam sentados na mesa de Jesus. Não eram aqueles que só ouviam falar. Não. Eram aqueles que estavam sentados na mesa com Ele. É aqueles que estavam compartilhando das bênçãos, os testemunhos com Ele. Eram essas pessoas que estavam, sabe, intimamente com Jesus. Foi onde ele perguntou: para onde vocês, né? Vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Amados, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão abandonando Jesus por causa da dureza da palavra. Há pessoas que querem viver um evangelho fácil, um evangelho que não te custe nada. Um evangelho, sabe, que só busca seguidores, só busca ter um status. Tem pessoas que querem esse evangelho simples. Um evangelho tão simples que ele vai te trazer riqueza, ele vai te trazer, sabe, momentos, prazeres. Mas não é isso que o Senhor vem nos ensinar nessa noite. O Senhor vem nos ensinar um evangelho que é difícil. Sabe por que é difícil? Porque para ser fácil, amados, o mundo está lá fora. As coisas lá fora é facilidade, mas as coisas, sabe, a porta estreita que Jesus fala no livro de Mateus, ele está falando que existe uma porta estreita, que você e eu só podemos entrar naquela porta estreita, mas se nós realmente formos dignos dela. Mas para que nós possamos entrar nessa porta estreita, vai haver dor. Entende? Que o evangelho, que ele é difícil, ele causa dor.
porque a dor, ela vai nos transformar. Às vezes tem pessoas que não querem ser transformadas de forma alguma. Essa vida que eu estou vivendo de cristã está muito bom. Eu venho para a igreja, eu assisto o culto online na minha casa, que é facilidade. Eu não gosto de ter a companhia do irmão, eu acho muito calorento, eu não gosto de estar ali naquele lugar. Tem pessoas que têm essa mentalidade, infelizmente. Mas é porque ainda não permitiu o Senhor tocar, o Espírito Santo de Deus tocar e mudar e alterar a vida. Nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde, porque nós precisamos ser alterados, amém? Pela palavra da verdade, pelo evangelho que te custe tudo na tua vida. O evangelho tem que custar tudo na minha vida e na tua vida. Se nós vivermos de um evangelho fácil, nós não iremos dar crédito à palavra de Deus. Nós não iremos dar crédito ao que o Senhor, Ele nos fala, porque o Senhor, Ele é suficiente. Sabe o que é evangelho difícil? Eu saber que todos os dias eu tenho que renunciar a algo na minha vida, as minhas vontades, a minha carne, aquilo que me dá prazer, para me poder estar debaixo da obediência de Cristo. É isso. O evangelho, ele se torna simples quando você entende. Eu vou recolocar aqui. Amém? O evangelho se torna simples. Não se torna difícil. Quando você tem a compreensão que Jesus é o suficiente na tua vida. Quando nós temos essa compreensão que Jesus é o suficiente na minha vida, nada e ninguém vai me paralisar. Sabe por que muitas pessoas caminhavam com Jesus lá atrás? Há 2 milhões de anos. Sabe? Eles caminhavam com Jesus porque queriam obter algo fácil de Jesus. Eles imaginavam que Jesus ia prosperar eles. A Bíblia vai falar aqui antes. Vai falar, você vai ler em casa, lá em João 6:25, vai falar de uma situação que chegaram 2 homens e começaram, eles começaram a ver Jesus ministrando ali sobre aquele lugar. E logo depois Jesus ministrou ali a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. E aqueles homens começaram a ficar tão admirados. E eles começaram a entender assim, nós achamos agora o nosso... Como é que eu poderia dizer? Nossa galinha do ouro dourado. Vou dizer assim, só uma simbologia para você entender bem. Nós encontramos a pessoa certa que vai nos prosperar. Que nós não vamos passar mais necessidade. Eles estavam olhando para o outro lado. Para o lado... Qual é o lado? O lado físico, o lado material. Sabe que às vezes nós estamos caminhando com Jesus só por causa das coisas materiais. É duro eu falar isso para você nessa noite. Mas é necessário para que haja alteração na nossa vida. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus porque nós queremos ver que Ele altere alguma coisa. Principalmente seja nossa finança. Nosso trabalho, a gente quer, sabe, tudo que o Senhor possa fazer por nós, mas nós não fazemos nada para Jesus. Nós não queremos fazer nada para o Senhor, porque aquilo que o Senhor faz por mim e por você custou muito caro, custou o sangue do Filho na cruz do Calvário, mas nós não queremos fazer algo que custe para que nós possamos estar na presença do Senhor. Mas nós vamos alterar isso nessa tarde, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém. Hebreus 4:12, diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha o que a palavra é para nossas vidas. A palavra, amados, ela vai dividir, ela vai penetrar profundamente nas nossas vidas, no nosso coração. A palavra, ela vai te sentir, ela vai, sabe, fazer um mapeamento na tua vida, naquilo que você está pensando, e vai tirar você de uma rota longe de Deus, te trazer para perto de Deus.
É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela vai te apropriar daquilo que Deus já fez através da cruz. Vai te apropriar das promessas de Deus. Ela vai te apropriar da justiça, da verdade. É isso que a palavra vai te fazer. A palavra, ela vai te nortear. Vai te mostrar um caminho que está em Jesus. Porque Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho. Não existe. Você hoje está vendo, não sei se vocês têm assistido noticiários, mas hoje você está vendo que existe uma guerra muito grande, que está tão longe de nós, mas está tão perto no espírito, que é a guerra de Israel contra o Irã. A gente sabe que, eu vou falar não a gente, mas poucas pessoas sabem disso. Poucos cristãos, infelizmente, sabem disso porque não leem a Bíblia. Isso é muito triste. Por quê? Porque desde o início, sabe quando nasceu o filho de Abraão, que não era Isaac, mas era Ismael? Pois é, Ismael veio de uma descendência de ismaelitas. E aí, Deus deu a promessa, foi para Isaac, que é o filho da promessa. Hoje nós sabemos que a descendência de Isaac são os judeus. E aí, o que acontece? Os ismaelitas, vem o Irã e vem as outras. Não posso nem falar muito, né? Porque é gravado também. Mas o que acontece? Há uma guerra que existe há muitos anos atrás, que hoje perdura, mas para que a promessa de Deus se cumpra. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: meu Deus, mas para que isso, sabe? São pessoas que estão muito distantes da palavra. Sabe por que está acontecendo aquela guerra? Eu vou falar para vocês porque é uma coisa simples que está na palavra. A palavra de Deus diz que todas as escrituras irão se cumprir. E está existindo essa guerra, amados, ali naquele lugar, morrendo pessoas. Sabe por quê? Porque é necessário que Jesus volte. E se Jesus, ele vai voltar, vai haver guerras e rumores de guerras. Se você ler as escrituras, você vai ver isso. Jesus, sabe o que Jesus quer de mim, daquelas nações? É o nosso arrependimento. É a nossa salvação. Porque Jesus fez uma promessa. Para os judeus, para os gentios, para os gregos, para os romanos. Jesus fez uma promessa para judeus, mas os judeus não quiseram. Então o Senhor, ele alcançou todos nós, amém? Não é o desejo do Senhor matar, mas se você ler a Bíblia, vai ser necessário morrer pessoas. Aqueles que morrerem com Cristo, amém. Aqueles que não morrer, meu filho, oh meu Deus, tem misericórdia, né? Agora, para que o Senhor possa alcançar eles. Mas nós estamos vivendo um tempo muito acelerado. Tão acelerado que talvez você não tenha percebido. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E nós temos que nos preparar. Porque se você está aqui brincando de ser crente, me perdão pela palavra, porque eu sou muito direta. Se você está aqui vivendo um evangelho fácil, se você está querendo viver um evangelho fácil, meu irmão, você corre o risco de ficar. Você corre o risco de ficar. O evangelho que ele se torna simples, que talvez você ache difícil, mas não é. Ele é simples quando você entende que Jesus, ele é o essencial para a tua vida. Ele é a peça fundamental da tua vida. Ele é o suficiente para nossas vidas. Pedro, naquele momento, quando ele ouviu a pergunta de Jesus: vocês querem ir também? Vocês acham que Jesus hoje, ele não está olhando para mim e para você e está vendo tudo isso na nossa caminhada? Ele olha para mim e para você, talvez você não perceba, mas ele tem perguntado: vocês também querem ir? Meu filho, endireita a tua rota, endireita o teu destino. Você está indo para uma rota diferente da que eu te chamei para ir. Eu não sei o que você está fazendo aqui nessa tarde, mas eu quero te falar que existe um plano de Deus para a tua vida. E o plano de Deus é para que você viva eternamente, mas não uma vida de escravidão, mas uma vida em liberdade. Uma vida que está em Cristo, que só se encontra na suficiência de Cristo. E você precisa acordar, igreja.
Nós precisamos acordar porque Jesus está voltando. E Jesus está alinhando o caminho de cada um. Jesus quer caminhar e quer fazer você caminhar seguindo uma rota de destino. E essa rota é Jesus. Eu não sei qual caminho você está seguindo hoje. Eu não sei qual a facilidade que você está tendo desse evangelho simples. Mas o Senhor não quer que você viva somente o simples, mas Ele quer que você viva o sobrenatural de Deus. Jesus não quer que você viva um evangelho fácil. Um evangelho que o mundo lá fora te proporciona prazeres, te sustenta em muitas coisas, mas depois você vai viver uma vida depressiva. Uma vida longe de Deus. O Senhor quer que você viva uma vida plena na presença dEle. Na presença dEle. Porque Ele é o suficiente para mim e para você. Ele é o suficiente para todos nós. Pedro, naquele momento, amados, ele entendeu o que Jesus estava falando. Ele disse: para onde eu irei? Para onde eu irei, Jesus? Mas para onde eu irei? Eu imagino Pedro, olhando para todo aquele discurso, olhando para tudo aquilo que Jesus estava falando, para aquilo que ele já tinha visto, Jesus ressuscitando, Jesus, sabe? Jesus fazendo maravilhas, Jesus multiplicando os pães, para alimentar 5 mil pessoas. Olha só a multidão que tinha ali. E Jesus somente levantou os pães. Gente, eu acho isso extraordinário. Jesus somente levantou a cesta com 5 pães e 2 peixinhos e deu graça. E alimentou 5 mil pessoas. Olha só. O poder de Deus está na palavra. Na graça. Ele deu graça e multiplicou. Ele deu graça e multiplicou. O que você quer que multiplique na tua vida? Começa a dar graça. Começa a dar graça ao Senhor, para que o Senhor venha fazer abundantemente mais do que aquilo que você pede. Começa a agradecer ao Senhor pelo Evangelho, que Ele é tão simples, que Ele faz causar dores em você, faz arrancar feridas, Ele, sabe, Ele é Ele é cirúrgico, pronto, Ele é cirúrgico, porque Ele vai profundo, Ele vai arrancando, sabe, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes nós levamos uma queda, rala o joelho, quebra o dedo, mas você está olhando ali, é por fora, vai sarando. Não sei se você já percebeu o processo de uma queda, quando você queda, fica, né, aquela água, aquela coisa toda, aí depois vai vir na casquinha, depois vai sarando, vai arrancando, depois vai ficando a marca. Mas Jesus, Ele faz diferente de nós. Sabe como é que Ele faz? Ele faz de dentro para fora. Ele vai com o bisturi dele, espiritual, e vai arrancando toda a ferida. Ele vai arrancando, sabe, a falta de perdão. Ele vai arrancando ali o orgulho, aquilo que te impede de romper. Ele vai arrancando a inveja, vai arrancando toda a podridão que o mundo coloca dentro de nós. E Ele vai nos tornando nova criatura. Ele vai nos tornando semelhante a Ele, porque nós temos que ser semelhante a Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você já se perguntou para onde você está indo? Reflita aí. Você já se perguntou para onde você está indo? Para onde você está indo? Às vezes nós olhamos pessoas que levam acidente, aí tantos acidentes acontecendo. Tantas pessoas que vão para o hospital, vão para a UTI, morrem. Para onde que essas pessoas estão indo? Se elas não estiverem em Cristo. Talvez nesse caminho que você está, talvez em algum momento da sua vida você tenha se perdido. Assim como as pessoas que estavam andando com Jesus. Ali era uma multidão andando, ouvindo Jesus, vendo Ele fazendo milagres. Mas mesmo assim, eles se perderam no meio do caminho. Alguns, né? Muitos. Ficaram só os 12. Olha só, ficaram só os 12. Que nós vamos ser esses 12. Amém? Que nós vamos ser esses 12 nesse tempo. No nome de Jesus. Essas pessoas que simplesmente entendem o evangelho simples de Deus. Aleluia. Essas pessoas, amados, elas se perderam quando ouviram a palavra dura de Jesus. Porque elas não estavam firmadas em Cristo.
elas estavam firmadas nas coisas perecíveis, nas coisas que estava olhando ao seu redor, nas coisas que o mundo estava oferecendo. Nós precisamos entender, mas nós precisamos estar totalmente alicerçados em Deus. Porque se nós não estivermos alicerçados em Deus, nós vamos nos perder, nós vamos sair da direção de Deus. Sabe por quê? Nós vamos achar difícil caminhar com o Senhor. Por quê que nós vamos achar difícil? Porque muitas pessoas vão, nesse período de caminhada, vão deixar de crer que Jesus é o suficiente na vida deles. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que Jesus é o suficiente na nossa vida. Independente da situação que você está passando. Nós temos que refletir e se perguntar para onde é que eu estou indo. Será que realmente eu estou caminhando com Jesus? Será que realmente eu estou sendo cristão? Será que realmente eu estou vivendo o evangelho simples que Jesus nos ensina através do evangelho? Será? Porque, amados, a nossa luta, lá em Gálatas 5, 25, 26, diz que a nossa luta não é contra, que a nossa luta é contra o espírito, né? E o espírito luta contra a carne. Ou seja, todos os dias nossa carne está limitando, está lutando contra... Cadê a foto? Deixa eu ver aqui. Bota aí o 26. Acho que eu coloquei, foi errado. Mas depois eu vou falar para vocês aqui. Mas a nossa luta, mas a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. E o nosso espírito contra a carne. Ela vai lutando todos os dias. Por quê? Porque aquele que estiver mais forte vai permanecer. E o que está mais forte em você? É a sua carne ou é o seu espírito? É o Espírito de Deus que está mais forte na tua vida ou é a carne que está mais forte? Que está te deixando você sair da rota, deixando você de caminhar com o Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos caminhar com o Senhor no evangelho simples, entendendo que Ele é o suficiente para a nossa vida. Amém? Que Ele é o suficiente para a nossa vida. Aquelas pessoas, amados, eles estavam querendo algo muito fácil. Eles não estavam compreendendo que Jesus era o suficiente naquele lugar. Mas os discípulos entenderam através de Pedro, de Simão Pedro, que somente Jesus tinha a vida eterna. Somente Jesus era a vida eterna. Então eles estavam caminhando para esse rumo. Para onde é que você está indo? Para onde é que nós estamos indo? Para onde é que faça essa pergunta, para onde é que eu estou caminhando? Para onde é que eu estou indo? Nós precisamos ir, alcançar, caminhar, chegar na vida eterna. Nossa caminhada é chegar na vida eterna. Amém? Amém? Nós temos que entender e sair dessa tarde aqui entendendo que nossa caminhada aqui na terra é chegar a um destino, e esse destino, mas é eternidade com Deus. Eternidade com Deus. Esse é o caminho. Mas muitas pessoas estão se perdendo no caminho, como aquelas pessoas se perderam no caminho. Por quê? Porque Jesus deu uma palavra dura para eles. Eu quero falar para você que muitas vezes vai acontecer situações na sua vida que às vezes você vai pedir algo para o Senhor não vai te dar naquele momento. Ou não vai dar para você não se perder. E aí às vezes você sabe que tem pessoas que já chegaram, não sei para você, mas para mim já chegaram bastante pessoas dizendo assim: pastora, mas Deus não fez porque Ele é ruim. Eu fico, meu Deus do céu. Porque o Senhor Ele só abençoa os ímpios. Porque, sabe, eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus. Eu digo, bora ler bem aqui a Bíblia. Bora aqui ver aqui o que a Bíblia está dizendo. Porque às vezes nem aquilo que você fala vai alterar a mentalidade daquela pessoa. Mas eu quero te falar nessa tarde, amados, que nós temos que estar buscando a palavra de Deus, para a gente não errar o caminho, para a gente não se perder. Enquanto você sair daqui hoje e entender que Jesus é o suficiente na sua vida, amém. Você vai dizer, Senhor, Jesus é o suficiente na minha vida. Sabe? Às vezes você está passando necessidade, seja financeira, você vai dizer assim, quem está passando por alguma necessidade financeira? Talvez todo mundo vai levantar a mão. Mas por isso você vai se desesperar. Por isso você vai
Vou nem falar, né? Para não dar corda para o inimigo, né? Não vai. Mas o que acontece? Nós temos, nesse momento que você está passando, você tem que se apegar em Deus. Você tem que entender que Jesus é o suficiente na tua vida. Independente da dor, independente da doença, da enfermidade, independente de qualquer coisa. Jesus é o suficiente na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos, de forma alguma, abandonar Jesus, amados. Não podemos. Talvez você tenha abandonado Jesus em algum momento da tua vida. Às vezes você diz, meu Deus, que é isso, pastor? Abandonar Jesus, eu estou aqui na igreja. Ei, sabe quando é que nós abandonamos Jesus? Eu vou falar algo muito forte para você, que o Espírito Santo falou para mim. Primeiro é quando nós deixamos de orar. Estamos abandonando Jesus. Quando nós deixamos de orar. Se você não tem uma vida diária de oração, um estilo de vida de oração todos os dias, você está abandonando Jesus. Eita, eu sei que vocês estão pensando assim, meu Deus, não vou mais. No dia quando for a pastora Priscilene pregar, eu não vou mais assistir. Porque ela é palavra dura, mas é necessário. É necessário para transformar a nossa vida, amém? Sabe quando nós abandonamos Jesus também? É quando nós deixamos de ler a Bíblia. Talvez vocês tenham pensado assim, não, pastora, não é. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando deixamos de orar, quando deixamos de fazer o devocional, nós estamos abandonando Jesus. Nós estamos abandonando Jesus. Isso é forte. O Espírito Santo começou a queimar isso no meu coração. Porque às vezes nós achamos que abandonar Jesus é quando eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais, eu vou pecar mesmo, sabe? Eu vou beber, vou fumar, Tem pessoas que pensam isso, irmão Júnior. Tem pessoas que pensam isso, mas não é. A partir do momento que você deixa de orar, que você deixa, sabe, de fazer o teu devocional, de ler a Bíblia, você está abandonando Deus. Isso é muito forte, nós temos que perceber aquilo que nós estamos fazendo de errado e voltar para o caminho. Amém? Glória a Deus. Hebreus 13:5 diz assim: não vos deixarei, nem vos desampararei. Olha só. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha só, o Senhor não nos abandona de forma alguma. Mas nós abandonamos, Senhor, simplesmente porque deixamos de orar, de ter uma vida de devocional todos os dias. Mas eu sei que hoje nós vamos sair daqui de forma diferente para a glória do Senhor. Entendendo e compreendendo. Em nome de Jesus, nós temos que andar, sabe? Olhando mesmo o nosso caminho, visualizando aquilo que está errado e consertando. Você e eu temos o poder de consertar hoje, nessa tarde. Nós temos, sabe, o direito, Deus está nos dando o direito, amados. Deus está nos dando a bênção de entender e compreender essa palavra e de nos consertar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, 38, 39 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser eu mesmo. A não ser eu mesmo, a não ser você mesmo. Entende? Jesus, ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Da forma que você está. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a gente tem que andar com Deus, não porque a gente ouve falar dele, mas porque a gente vê. Entende o que é ver? Jó, ele passou por tantas lutas. Sei que você já ouviu a história de Jó. Mas Jó já passou por tantas lutas. Perdeu tudo que tinha. E quando ele perdeu tudo que tinha, ele pensou, ele imaginou que conhecia Deus. Ele diz, hoje, ele diz que conhecia Deus de ouvir falar.
mas hoje ele via Deus. Por quê? Sabe, que às vezes é necessário a gente passar e ir para o fundo do poço, para nós vermos Deus, para nos tirar daquele lugar. Foi assim que aconteceu com Jó. Foi necessário passar por tudo aquilo ali, para que ele pudesse ver e entender Deus. Ver Deus. Amém? Porque Deus tinha um projeto na vida dele. Assim como Deus tem um projeto na tua vida. Às vezes eu já falei, meu Deus, nós precisamos entender Deus. Ei, Deus, ele nos entende. E nós precisamos entender Deus. Se você não tiver o entendimento de Deus, como é que você vai saber que Deus, ele está preparando algo para você lá no céu? Ele está preparando um reino que é infinito, um reino que não tem fim. Mas esse reino, ele começa em nós, aqui. Amém? Esse reino de Deus começa em nós, a partir do momento quando eu aceito Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. A partir do momento que eu reconheço o Senhor, que Ele é o meu Senhor, eu estou chamando o reino de Deus para dentro de mim. E esse reino, eu vou caminhando, eu vou aprendendo de Deus, e esse reino vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai superabundando dentro de mim, até chegar o momento de que eu vou realmente gozar do reino de Deus, no lugar celestial, no lugar onde Ele está preparando para nós. É essa a nossa caminhada, amém? Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Eu não sei onde é que você está pelo caminho, eu não sei, mas eu quero lhe falar algo, no nome de Jesus. Que muitas pessoas estão longe de Deus, pensando que está perto. Quando você deixa de orar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de fazer seu devocional, você está longe de Deus. Você está ficando longe de Deus. Você começa um dia, eu só oro, mas eu não leio a Bíblia. Você começa 2 dias e assim vai. Quando você percebe, você já vem a frieza. Você já não sente mais a presença de Deus. Aí você já está aonde? Longe, né, de Deus, e você precisa voltar. Amém? Eu não sei se você está pensando em voltar hoje, mas Jesus está aqui nesse lugar, Ele está de braços abertos para te receber da forma que você está, no nome de Jesus. Lucas 15, capítulo 15, de 11 a 32, ele vai narrar a história de um jovem, que é o filho pródigo, todos nós conhecemos, não sei se você conhece, mas a maioria de nós conhecemos, né? É a história de um jovem que pede ao pai a sua parte da herança, né? E ele começa, e o pai dá a herança para ele. E ele perde tudo. Tudo. E ele começa a trabalhar. Sabe? Trabalhar lá no mundo. E ele começa a gastar tudo irresponsavelmente, como diz a Bíblia. E aí ele começa a trabalhar, sabe? Vai cuidar de porcos. Ele vai desejar comer a comida dos porcos. Até chega um ponto que ele vai lembrar da casa do seu pai. Sabe? Às vezes nós estamos igual esse filho pródigo dentro da igreja. A pessoa diz assim, não, filho pródigo é quando, sabe? Tem pessoas que se desvia, né? Se desvia, sai dos caminhos do Senhor, aquela coisa toda. Não, amados. Não precisa sair da casa de Deus, da igreja, para você estar que nem um filho pródigo, não. Mas tem muitos filhos pródigos dentro da igreja. Tem muitos filhos pródigos dentro da igreja. Porque quando eu não me alimento de oração, não alimento da palavra, eu estou vindo para a igreja só para vir. Entende? Eu não sinto mais a presença de Deus. E eu quero dizer para você que você nasceu para ser cheio da glória de Deus. Você nasceu para exalar a presença gloriosa de Deus. Se você está frio, você vai sair daqui pegando fogo, mas da presença de Deus, em nome de Jesus. Você precisa entender que existe um caminho e esse caminho está em Cristo. Não existe outro caminho, é só nele. Esse filho, ele perdeu tudo, mas ele entendeu. Ele foi obrigado a perder tudo. Ele olhar para tudo aquilo que ele perdeu e olhar novamente para a casa do seu pai. Por quê? Porque ele sabia que ele poderia ir aonde ele quisesse ir, mas existiria sempre um lugar para voltar. Eu quero dizer para você nessa tarde,
que eu não sei em que lugar você está na tua caminhada, eu não sei onde foi que você se perdeu no meio do caminho, mas eu quero dizer para você diante de Deus que existe um lugar para você voltar, em nome de Jesus, e esse lugar está em Cristo Jesus, amém? O Senhor, Ele não vai olhar para você e te apontar pelo que tu fez, não. Ele não vai olhar para você, sabe, e colocar você encarcerado, não, porque quem faz isso é o diabo. Jesus, Ele vai tirar todo você do cárcere, tirar você de toda a corrente e te trazer de volta para Ele, em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor quer que você venha se livrar das prisões emocionais. Prisões, sabe, de vícios abusivos. Meu Deus, o Senhor falou um negócio aqui, mas é forte. Vou falar de outra forma, você vai entender. Vícios que às vezes você está alta madrugada no celular olhando pornografias. Vícios que está se afastando, que você está se afastando de Deus. Mas são muitas coisas que nos distraem e que nos levam para longe do Senhor. Amizades, más influências lá fora. Tem muitas pessoas, amados, que vê você, sabe, você mudando de vida, alterando a sua história, e não entende por que está acontecendo isso com você. Mas parece que enquanto mais você caminha, mais as pessoas te puxam para trás. Mas você tem que entender quem você é em Cristo Jesus. Quando nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, nós caminhamos olhando para frente, não para trás. Eu tenho 18 anos, 19 anos, que eu sirvo Jesus. Para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Já passei por tantas situações, que se eu fosse contar assim, vocês ficavam com os olhos assim, meu Deus. Sabe, mas nada me fez sair da presença de Deus. Cada vez que acontece uma coisa, eu corro, sabe? E sento no colo de Deus. Eu digo, Senhor, vou me sentar bem aqui. Porque eu sei que aqui eu estou no refrigério do Pai. Estou no colo do Pai. Sabe, a gente tem que sentir essa intimidade do Senhor. Porque nós temos um Pai. Aquele filho pródigo, ele voltou para a casa do pai porque ele sabia que tinha um colo para ele se assentar, para ele contar, sabe, dos seus erros, falar daquilo, dos seus pecados. O que mais acontece é porque o diabo, ele quer manipular a nossa mente. E ele manipula muito fácil, por quê? Porque enquanto você não entender da verdade da palavra, ele começa a te manipular. Mas quando você entende dessa palavra aqui, olha, que ela é vida, ele não te manipula. Amém? Ele não te manipula. Aleluia. Aí você se pergunta, para onde eu irei? Para onde eu irei, né? Eu quero falar para você que Jesus está fazendo o caminho de volta hoje para você. Amém? Não sei qual foi o lugar que você se perdeu do caminho, que você deixou de olhar para o Senhor. Às vezes você deixou de orar, às vezes você deixou de ler a Bíblia, de fazer o teu devocional, mas Jesus está fazendo o caminho de volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, amados, e conhecer Jesus mais de perto. Amém? Eu quero que você, se você quiser escrever aí 3 pontos, só para a gente estar encerrando esses 3 pontos. Aleluia. E o que devemos fazer para isso não acontecer? Para a gente não sair do caminho. Amém? Aleluia. Aleluia. Primeiro nós precisamos conhecer Jesus intimamente, tá? Não só de ouvir, como havia falado em Jó. De Jó, está lá em 42, capítulo 42, versículo 5. Onde ele disse que antes, eu conhecia só por ouvir te falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém? Aleluia. Nós temos que buscar essa intimidade de Deus.
essa intimidade de relacionamento, de se relacionar com o Senhor. Às vezes nós relacionamos com muitas pessoas. Relacionamos até com... Olha só, para quem é casado, para ser mais fácil aqui. Para quem é casado, o casado tem que se relacionar, sim ou não? Sim ou não? Cadê os homens casados, as mulheres casadas aqui? Tem que se relacionar. Não é isso? No dia quando você deixa de se relacionar com o seu esposo, o que acontece? Acontece o quê, igreja? Não ouvi. Acontece o quê? No dia quando o homem e a mulher, o casal não se relaciona, não conversa. Estou falando de conversar. De diálogo. No dia quando você não tem diálogo com o seu esposo, com o seu cônjuge, aconteceu uma situação, e aí você abafa o caso e deixa por isso mesmo. Mais na frente vai acontecer o quê? Uma discussão. Vai acontecer uma situação desagradável. E assim vai ficando. Não é diferente na presença de Deus. Não é diferente. Quando você entra na presença de Deus, no dia quando você não fala com Jesus, não sei se vocês já perceberam, mas comigo já aconteceu isso. Sabe, você acorda e acordou atrasada. Aí pronto, corre, vai fazer as coisas, vai cuidar da casa, da família, dos filhos, e assim vai. Vai trabalhar e esqueceu de quê? De quê? De orar, de se relacionar com o Senhor. E aí o teu dia vai ser um dia desagradável. Sim ou não? Sim, vai ser. Por quê? Porque um dia você disse sim para Jesus. E você começou a caminhar com Ele. E aí de uma hora para outra você deixou de fazer aquilo que o Senhor sempre, se agrada de você. De orar, de ler a palavra, de buscar a presença do Senhor. E são nesses momentos que nós deixamos de fazer, é que nós desagradamos o Senhor, porque o Senhor é nosso noivo. Amém? O Senhor, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. Nós sabemos muito bem quando o esposo, quem é casado sabe quando o esposo está triste, quando a esposa está triste, né? Quando os filhos estão tristes, quando o pai e a mãe estão tristes, você sabe. Porque você conhece, você se relaciona. E da mesma forma nós temos que aprender a se relacionar com Deus. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, alguma coisa, sabe? Triste, o Senhor, o Espírito Santo, Ele vai falar com você. Ele vai falar ao teu coração. Aleluia. Eu trabalhava numa empresa há muito tempos atrás, há uns 15, 16 anos, acho que mais por aí. Vou nem falar, não vou falar a minha idade, né? E aí naquele lugar fui trabalhar de caixa. E aí era para tirar notas fiscais. E aí o meu patrão disse assim: você tem que tirar tantas notas. E eu fiquei assim: mas só vendeu tanto. Não, você vai tirar menos. Aí eu digo, meu Deus, eu não vou fazer isso não. Aí o Espírito Santo começava assim: você não vai fazer isso. Porque você é cristã, você tá. Isso foi no início da minha caminhada. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, aí era luta. A carne e o espírito, mas se eu não tirar, vão reclamar, vão me dar as contas, vou ficar desempregada. É tanta coisa que passa na mente da gente, né? E eu ficava, eu não vou. Aí o Espírito Santo disse assim: você quer viver debaixo de obediência ou de desobediência? Aí eu fiquei, eita, Espírito Santo, eu vou obedecer mesmo. Aí ele chegava no meu caixa: tu já tirou a quantidade de nota que eu te pedi? Eu digo, não. Tu vai tirar quanto? Eu vou tirar só o tanto que eu vendi. Aí ele, tu não pode fazer isso não sei o que, não sei o que. Aí ficava, né? Eu disse assim, olha, eu vou tirar só o tanto que eu vendi. E se o senhor quiser? Aí ele olhava para minha cara e disse, meu Deus do céu. E se eu falar para vocês que era cristão, que ele era crente, que ele ainda era pastor, o homem, eu digo, meu Deus do céu. Misericórdia. Aí eu fui falar para ele, disse assim, olha, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque isso está errado. Porque a Bíblia me ensina isso. Eu fui falar para ele, né? Aí ele ficou olhando assim, disse assim, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa, olha só, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa dentro de um ambiente de trabalho, que não faz as coisas que a gente pede de errado. E eu disse, pois é, não faço não. Se eu quiser me dar minhas contas, só pode me dar minhas contas, mas eu vou trabalhar desse jeito. Aí ele, pois tá bom, aí pronto. Ele mandava os outros fazer, mas não mexia comigo não. Ou seja, amados, quando você tem intimidade com o Senhor, relacionamento, o Senhor não te deixa fazer coisa errada. Você só faz se você quiser, mas você não faz. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos conhecer a vontade do Pai.
sabe, qual a vontade do Pai para nós? É que nós não viemos nos perder. Lá em João 6,39, você que está com a Bíblia, João 6,39, não sei se vai projetar aqui, mas diz assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Olha só o que está dizendo. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Olha a vontade de Deus para as nossas vidas, sabe? É que não venha perder nenhum de nós. O Senhor não quer te perder, o Senhor não quer me perder. Ele quer que se cumpra essa promessa, que vamos ressuscitar no último dia, para viver com Ele. Essa é a vontade do Pai, amados, em nome de Jesus. É a vontade do Pai, aleluia, para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. E quer dizer que você foi dado pelo Pai, viu? Nós fomos dados pelo Pai. No versículo 6,44, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está falando novamente de ressuscitar no último dia. Ele está dizendo o quê? Que o Pai, que é Deus, Ele nos envia para o Filho. Ele nos atrai. Amém? O Senhor, Ele te atrai. Deus, Ele te atrai para o Filho, que é Jesus. Vocês estão compreendendo? Por quê? Porque Ele é apaixonado por nós. Assim como nós devemos ser apaixonados por Cristo. Quando o filho pródigo entendeu, sabe, algo que ele nem tinha vivido ainda, mas ele compreendeu essa compaixão de Deus, essa compaixão através do pai dele, do pai. O pai do filho pródigo estava representando Deus nessa história. Amém? Quando ele entendeu a compaixão do pai, ele voltou para casa. Eu quero nessa tarde te dizer que você precisa entender que existe uma compaixão do Pai Todo-Poderoso sobre a tua vida. Pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. O desejo do Senhor é que nenhuma alma venha se perder, que tua família não venha se perder, que teus filhos não venham se perder, que você não venha se perder no meio do caminho. Essa é a vontade do Pai. A vontade dele é que você permaneça firme nos caminhos, por mais que seja difícil, por mais que você esteja lutando todos os dias para que você possa estar caminhando com o Senhor. Eu sei que não é fácil, mas eu quero falar para você que quando nós olhamos para Cristo e vemos a simplicidade de Cristo, entendemos que Ele é o suficiente para a nossa vida, é o bastante para a gente ter forças e caminhar, porque Ele que nos levanta. Ele nos levanta todos os dias para viver as suas promessas. Sabe por que você acordou hoje? Foi porque Jesus, Ele quer que você viva as promessas dEle. Não é as tuas promessas, mas é a promessa que Ele tem para a tua vida. Porque a promessa que Ele tem para a tua vida é maior do que aquilo que você tem pedido. O Senhor nessa tarde, Ele pede para que você possa voltar. Voltar do lugar onde você, sabe, perdeu o caminho. Assim como aquela multidão ela saiu da rota do caminho que estava caminhando com o Senhor. Mas o que aconteceu? Os 12 discípulos, por causa de Pedro, Simão Pedro, por causa da revelação, porque Jesus disse assim, falaste bem porque não foi homens que te revelou, mas foi Deus. Sabe quando Deus te revela algo, amados? Você tem que andar por essa palavra. Quando Deus revelou para Simão Pedro, que só Ele, só Jesus, era o caminho, né? Era a eternidade, era a vida. Tudo mudou, tudo alterou na vida dele, a partir daquele momento. Eu quero dizer para você que há um tempo de alteração na sua vida nessa tarde. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Glórias a Ti.